You can call it anything you like. Take the pressure off this virus, the virus will bounce back. And that's what we will say to countries in Europe. Keep the pressure on the virus. The DG said it. Suppress, suppress, suppress. O recado para manter o vírus sob pressão, com o objetivo de permitir o recuo das novas contaminações, foi dado em 17 de agosto pelo epidemiologista Mike Ryan, líder da resposta à Covid na Organização Mundial da Saúde. Na última segunda-feira, Ryan voltou ao tema, desta vez para dizer que os europeus não fizeram o dever de casa e que a segunda onda de novos casos se deve especialmente à falta de cuidado, ou seja, da quarentena voluntária de pessoas que tiveram contato com outras infectadas ou suspeitas de contaminação. The government has decided that the evidence of a potentially grave situation arising in the weeks ahead is now too strong. Therefore, for a period of 6 weeks from midnight on Wednesday night, the entire country will move to level 5 of the framework for living with COVID-19. Como resultado da explosão de novos casos na Europa, alguns países anunciaram esta semana a retomada de medidas muito restritivas. Na Irlanda, do primeiro-ministro Michael Martin, que você acaba de ouvir, o lockdown começou nesta quarta-feira e vai durar 6 semanas. Só as escolas, submetidas a um controle sanitário rigoroso, que não fecham. This is necessary because we cannot and will not allow our children and young people's futures to be another victim of this disease. No país de Gales, por 2 semanas, os 3 milhões de habitantes só poderão sair de casa por motivos justificados. E encontros com amigos em casa também estão proibidos. Na Bélgica, onde as hospitalizações tiveram crescimento de 100% na última semana, bares e restaurantes foram fechados. Na Itália, as restrições seguem pelo mesmo caminho. Na Polônia, cerca de metade do país entrou no que se chama de linha vermelha. No Reino Unido, as restrições são localizadas, como em Manchester. E a população jovem está confusa. I think it's frustrating, especially for the young people. We don't really know what's going on. We don't know, should we go out, should we stay in? It's pretty annoying. Há cientistas, inclusive de renomadas universidades, que contestam a necessidade dessas medidas de restrição. Avaliam que a pandemia já demonstra uma letalidade inferior e que, por isso, bastam ações mais brandas, como o uso de máscaras, o álcool em gel e evitar o contato próximo. Como esse debate ocorre na Europa? Quais são os argumentos das autoridades para retomar medidas drásticas de confinamento? Quais são as lições que essa segunda onda deixa para o Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com a jornalista Vivian Oswald, colaboradora do Globo em Londres, e com um doutor em imunologia pela USP, Gustavo Cabral. Fique com a gente. Vivian Oswald, a gente já teve a primeira onda na Europa, agora já tem o que se chama de segunda onda do novo coronavírus e também a segunda onda de restrições, inclusive de lockdowns, em algumas regiões, em alguns países. No Reino Unido, qual é a situação nesse momento? A situação aqui no Reino Unido ela se agrava, já era esperado. Existe uma defasagem entre o número de contaminações aqui no Reino Unido e no resto da Europa. Começa sempre um pouco antes na Espanha, na França, na Itália, depois vem aqui. Nesse momento, o número de casos aumentou bastante. A gente chegou a 18 mil novos casos nessa última segunda-feira. A gente tem batido alguns recordes de casos diários. As mortes ainda não são tão elevadas quanto naquele período, mas elas vêm crescendo. Essa semana elas cresceram quase 40%. E é isso que desperta a preocupação do governo aqui. E o governo britânico não está querendo demorar muito para agir, porque já vinha recebendo muitas críticas durante a primeira onda de que tinha começado com as restrições tarde, bem depois do que os outros países na Europa. Agora, o fato é que agora, ainda assim, mesmo querendo agir depressa, o Boris Johnson, o primeiro-ministro Boris Johnson, também vem sendo acusado de agir devagar, porque os próprios cientistas
que criam as diretrizes de ação para o governo, que aconselham o governo, já achavam que as medidas mais restritivas para essa segunda onda já deviam ter começado um mês atrás. Quer dizer, a gente agora entra numa fase de restrições cada vez mais agudas. Agora há pouco, o primeiro-ministro avisou que Manchester, a cidade lá no norte da Inglaterra, que tem muitos casos, houve uma explosão de casos lá, passou para tal da chamado nível 3. Eles, alguns dias atrás, resolveram dividir o país por 3 níveis de risco de contaminação, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. No nível 3 estão as regiões e cidades em que você tem restrições do tipo fechar restaurante, em que você impede que pessoas de famílias diferentes, quer dizer, que não vivam sob o mesmo teto, se encontrem, né? No nível 2, você ainda tem a regra que eles tinham anunciado um pouco mais tempo atrás, que você pode reunir 6 pessoas de famílias diferentes, quer dizer, no nível 3 já não pode. E Liverpool já era, tem algumas outras regiões nas nações do País de Gales, na Escócia, que já está assim. Coronavirus cases have risen in Scotland. To keep people safe, there are new national restrictions and extra measures in the Central Belt for 16 days. É muita coisa, né? E ainda assim eles tentam evitar o lockdown, o confinamento total, como aconteceu durante a primeira onda, entre março e junho, porque eles viram que os efeitos sobre a economia foram nefastos, né? Isso acaba criando uma resistência na própria população de respeitar as regras. E olha que os britânicos tendem a respeitar as regras, né? Agora, Vivian, a gente pode dizer que essa segunda onda está afetando mais fortemente regiões que não foram tão afetadas na primeira onda, como é o caso de Portugal, por exemplo, que era até tido como modelo de combate ao coronavírus e agora teve que decretar estado de calamidade, né? Tem algumas... Portugal é um caso mesmo exemplar, né? Porque eles rapidamente conseguiram conter o vírus na primeira onda e agora não, quer dizer... A gente não sabe muito bem como é que isso aconteceu. O que os líderes pela Europa vêm dizendo é que essa segunda onda de contaminação, ela aconteceu nessa velocidade e com essa quantidade, porque os mais jovens teriam cansado de ficar presos em casa, ou se perceberam uma fatia da população que tem menos risco de ser contaminado e saíram, né? Isso até explica um pouco o fato de as mortes ainda estarem num índice abaixo do que estavam na primeira fase, na primeira onda. A França virou nessa quarta-feira o 9º país a ultrapassar as 33 mil mortes de Covid-19. O número de internações por causa da doença passou de 9.100, a primeira vez desde junho. Então, assim, tem vários países que começam, mesmo os países mais afetados durante a primeira onda, a Itália, a Espanha, todos eles estão voltando a ter um número de contaminações muito alto. A Itália, até 2 semanas atrás, todo mundo achou que ela ia ter um ritmo de contaminação menor. E não, ela agora já está com um nível bastante alto de contaminação, na casa dos 11 mil. Isso é um recorde, né? A França está com mais de 30 mil casos diários. E todo mundo tende a atribuir isso ao fato dos jovens terem saído nas ruas, mas ao mesmo tempo, como aconteceu aqui no Reino Unido, né, que o governo diz que os jovens foram os responsáveis pelos primeiros casos e agora estão contaminando outras faixas etárias da população. Mas a gente também tem que lembrar que os jovens foram estimulados a sair de casa para restabelecer e reativar a economia. Em agosto, aqui no Reino Unido, o governo criou um programa chamado Eat Out and Help Out, que era para as pessoas irem para os restaurantes, bares e pubs que o governo pagava metade da conta. Quer dizer, desde o começo existe muito essa dúvidas até onde você pode ir para salvar vidas e, ao mesmo tempo, salvar a própria economia. Vivian, no começo do ano, quando a pandemia chegou com força na Europa, a gente conheceu o termo lockdown. Agora há restrições muito duras, mas também há diferenças, né? Na Irlanda tem lockdown anunciado, porém as escolas seguem abertas. Em Manchester, você mencionou o nível 3. Como é que esse tema, o fechamento total, está sendo tratado agora? Olha, os países todos estão tentando evitar o lockdown, né? Eles até têm lockdown, mas já não é um lockdown nacional. Você tem lockdowns que são regionais. Aqui você tem alguma coisa no País de Gales, alguma coisa na Escócia, mas assim,
eles estão tentando evitar fazer uma coisa geral para não prejudicar tanto a economia. Mas sim, você tem pessoas que estão confinadas nesse momento, né? Olha, a diferença entre o nível 3 e o lockdown é que ele é um nível de alerta máximo que pode até implicar alguns tipos de lockdowns regionais. Né? Tem a coisa do Circuit Breaker, que eles avisaram que vão começar agora no País de Gales a partir dessa sexta-feira. E pelo Circuit Breaker, eles impõem um lockdown no País de Gales de 2 semanas. Isso era uma coisa que estava sendo discutida até para o país inteiro, mas em princípio o primeiro-ministro Boris Johnson e a equipe dele são contra. Agora, tudo pode acontecer, tá? O lockdown não está descartado e o próprio Boris Johnson falou nas últimas entrevistas que ele deu para a imprensa que eles poderiam ter de recorrer a um confinamento total caso tudo desse errado até aqui. E um dos maiores temores do governo, né, e da própria população é que a gente tenha que passar o Natal trancado em casa, sem ver família, sem ver amigos, né? Porque isso é uma possibilidade real. Vivian, como é que a população está reagindo a essas medidas mais duras, uma vez que o número de casos está aumentando, mas o número de mortes não subiu na mesma proporção? Como é que tem sido a reação por aí? Olha, as pessoas estão divididas, eu acho que como em boa parte do mundo, né? Porque na primeira onda, quando houve o lockdown, tudo foi fechado, as pessoas foram para casa, quem podia trabalhar de casa, trabalhou de casa, quem não podia, teve ajuda do governo para viver. Agora, a ajuda do governo ela não resolve todos os problemas. Você tem milhões de britânicos que estão desempregados ou que estão vivendo com a ajuda do governo. Você teve um recorde de 2,7 milhões de pessoas que estão recorrendo ao seguro-desemprego. Todo santo dia você vê aqui uma empresa que anuncia a demissão de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, é sempre na casa dos 1.000. The pandemic isn't just a one-off economic shock. It's changing the structure of how the economy works, the jobs and skills required. Essa semana, uma grande cadeia de pubs anunciou a demissão de milhares de pessoas. Companhias aéreas têm demitido muito. As grandes empresas britânicas, várias delas não estão resistindo, né? O que dirá as pequenas. Os números da população desempregada ou que não vê perspectiva de retomar os seus empregos quando acabar essa segunda onda é enorme. Então, as pessoas se sentem assim, olha, eu estou seguindo as regras determinadas pelo governo, mas não adiantou, porque agora você tem uma segunda onda e o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, eu vou ficar sem emprego, eu vou viver de quê? E o próprio governo, que tem, embora seja um governo conservador, cuja bandeira da austeridade foi sempre... A bandeira da austeridade era a bandeira do governo conservador nesses últimos 10 anos, né? Eles próprios abriram os cofres públicos, mas até isso tem limite. O governo não tem como gastar durante tempo ilimitado, dando ajudas a vários setores da população, ajudando os cidadãos. E eles têm ajudado os cidadãos, pagando parte dos salários, pagando parte dos aluguéis, suspendendo dívidas e dando empréstimos a várias empresas e tal. Quer dizer, tudo isso tem um limite. Então, assim, a população está cansada, você tem um cansaço mental de estar trancafiado em casa, você tem problemas aí de depressão e ansiedade que estão crescendo, e ao mesmo tempo as pessoas se sentem com medo da pandemia, mas elas temem pela sua sobrevida econômica, né? Então elas não sabem se o que elas estão fazendo é suficiente ou se resolve. É um pouco isso. Então você teve protestos aqui em que as pessoas saem contra as máscaras, contra as medidas de lockdown. Essa história de Manchester, isso aconteceu depois de alguns dias de debate, porque criou briga com os prefeitos. I do regret this. As I said last week, it would have been better and we would have a better chance of defeating the virus if we work together. Então, assim, os prefeitos também não querem que as suas regiões sejam fechadas. Manchester estava querendo que a equipe do Boris Johnson compensasse a cidade pelo que eles vão deixar de arrecadar nesse período em que eles estiverem sob o nível 3, né? Porque o ritmo econômico, a atividade econômica vai cair. E isso vai ser uma briga que a gente vai ter daqui para frente, porque como vai ser regional, as prefeituras, as administrações regionais não vão querer fechar sem contar com uma ajuda do Estado, né?
Vivian, para a gente encerrar, no fundo desse debate sempre está a necessidade de leitos, né? Como é que está o sistema de saúde hoje? No Reino Unido está pressionado? O que você tem de informação? Olha, não está pressionado ainda. Eles estão conseguindo atender a demanda, mas o governo já alertou que os hospitais Nightingale, né, que são os hospitais de campanha que foram construídos para atender a epidemia, estivessem preparados para receber novos casos. Na França começou a soar o alarme e você já tem aí o número de UTIs ocupadas que preocupa o governo, né? E em outros países também você já começa a ter um número de casos de hospitalização que acende aquela luz ali, poxa, deixa eu ver como é que eu vou fazer porque eu não vou conseguir atender. A República Tcheca, o governo da República Tcheca já determinou às Forças Armadas a construção de um hospital de campanha com 500 leitos, quer dizer, eles estão se preparando, mas ainda não se chegou a um nível de ocupação que seja impossível de atender. Não, por enquanto a demanda ainda está sendo atendida. Vivian Oswald, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Vivian. Uma ótima semana. Valeu. Obrigada. Para vocês também. Dr. Gustavo Cabral, a Europa se encontra nesse momento num dilema, né? Com os casos em elevação, mas a população muito receosa dos efeitos de mais um confinamento, mais medidas restritivas. Qual o caminho mais racional a seguir num momento como esse? Seguir o que os cientistas orientam. O que aconteceu é que países como Inglaterra, por exemplo, Itália, a própria Alemanha, Espanha, passaram por Alemanha não, mas esses outros 3 países, França, passaram por aquele primeiro pico, atuaram de forma, alguns tardiamente, mas outros atuaram de forma correta. Quando o pico baixou, as pessoas voltaram a achar que tinham uma vida normal, e conversando com vários amigos na França, Inglaterra, principalmente esses 2 países onde eu conheço mais, falaram, Gustavo, a vida aqui está praticamente normal. O que aconteceu? Voltou o pico novamente. Pelo menos 7 países europeus bateram recordes de casos novos de Covid hoje. Então, assim, é natural que isso ia acontecer, não tinha como esperar outra coisa. E a Inglaterra, a França, esses países na Europa, eles já têm um histórico de convívio com pandemias, porque são países do velho mundo, né? Eles trabalham, eles têm aquela percepção da importância de, apesar do prejuízo financeiro, prezar pela vida. Então, geralmente, esses países, esses governantes, eles são mais duros, são mais fortes, e eles vão em cima mesmo, assim. Não tem outra coisa, não tem outra possibilidade, e tá certo, tem que fazer isso mesmo. Agora, há cientistas que pensam no sentido contrário, inclusive epidemiologistas, né, famosos, reconhecidos mundialmente. E eles falam que a pandemia já vem demonstrando que o índice de letalidade do novo coronavírus vem caindo e que, portanto, considerando, né, essa contabilização de casos, letalidade e os efeitos do confinamento, talvez medidas mais brandas pudessem ser adotadas nessa segunda onda. Como é que o senhor avalia isso? Isso é algo extremamente questionável, essa questão de letalidade, por causa do número de testes que eram feitos, por exemplo, há 4, 5 meses ou 6 meses, para o número de testes que são feitos hoje. Por exemplo, se identificava muito mais os casos graves e que levavam à morte do que os casos de modo geral, a população de modo geral, por exemplo, a avaliação em massa. Então, esses números são extremamente questionáveis. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto olha, na ciência, uma das coisas que são extremamente interessantes, uma das coisas que é extremamente interessante é que nós cientistas, a gente bate, briga muito até que a gente chega a um consenso. Tá? É muito comum, por exemplo, a gente discordar, por isso que a gente faz ciência, para a gente convencer o outro, a gente precisa mostrar muitos dados e questionamento técnico-científico. Então isso é extremamente comum que haja divergência na ciência, graças a Deus, por isso que a gente chega em um ponto que é o mais factível, mais aplicável. E outro ponto é que, olha, não há como a gente pensar em algo brando quando a gente está falando em vida. Quando a gente está falando de uma população que 5% foi infectada,
Imagina uma população de 100 milhões, em que 5 milhões foi infectada, a gente tem que imaginar que ainda tem 95 milhões possíveis a serem infectadas. E mesmo que a letalidade seja baixa, a gente tem que ter um cuidado enorme. Então, um exemplo foi que quando o verão europeu chegou, julho, agosto, setembro, simplesmente as pessoas, ok, eu vou sair. Por uma parte eu entendo, assim, eu vivi muito esses anos na Europa e o período de verão é um período que nos traz vida, porque o inverno é um dos períodos mais complicados, mais deprimentes que tem. Uma onda de frio que atinge a Europa já ganhou o apelido de a Fera do Leste. Em algumas regiões a temperatura chegou a 30 graus abaixo de zero. Então, quando a gente vê um sol, parece que a gente está tendo a sensação de vida. Eu até brincava com os amigos, cantava aquela música, o sol nasce para todos. Aí eu brincava, o sol não nasce para os ingleses. Mas, infelizmente, os europeus deixaram de mão. Assim, ok, vou voltar, vou ter uma vida normal. Você vê que vários casos a polícia tem que intervir e falar, olha, tem que evitar aglomeração, não pode estar mais do que 6 pessoas próximas, enfim, estão pagando o preço, como nós vamos pagar aqui no Brasil, por exemplo, já estamos pagando e ainda vamos pagar. E mesmo com um número de mortes mais baixo do que no início da pandemia, esse número expressivo de casos também pressiona o sistema de saúde, né? Pode levar ao colapso, ao esgotamento. Total. Imagina um sistema de saúde muito bem organizado, por exemplo, como a Inglaterra. Chega ao esgotamento, imagina o nosso, entre outros países, porque a gente tem que imaginar que a Europa tem várias Europas, né? A gente imagina, eu moro na Europa, a gente está imaginando Inglaterra, Alemanha, Suíça, França, Espanha, Itália, enfim, não é bem assim, tem várias Europas vários outros países que têm um sistema de saúde extremamente precário, por exemplo, o leste europeu, entre outros países. Então, assim, tem que ter um cuidado. E o trânsito entre países da Europa ele é muito fácil. Então, a possibilidade de espalhar ainda mais o vírus está muito grande. Infelizmente, a pandemia não acabou. Enquanto a gente não tem uma vacina, um medicamento extremamente eficiente, específico, ainda não acabou, ainda tem que ter a participação da população, da sociedade. E, felizmente, os governantes têm que tomar uma postura, entende? Apesar de que há vários cientistas comentando sobre essa questão de que a gente tem que tomar atitudes mais brandas, mas a melhor atitude que se toma é a atitude que vem de um corpo, de um grupo técnico, sabe, de um coletivo, não apenas de um cientista. Tá? Por isso que eu estou comentando. Na ciência a gente discute muito, a gente quebra o pau mesmo, assim, até que a gente tem um grupo ali, um coletivo, e a gente chega a uma solução mais aplicável para o momento. Então, assim, a melhor é não seguir a instrução de um ou outro cientista porque discorda. Não, cada país tem uma equipe que vai discutir e fala, se aquele país, por exemplo, que são respeitáveis, por exemplo, como a Alemanha, onde a grande líder é uma PhD em ciência, ela chama uma equipe científica para discutir, para tomar uma ação. E o que foi que aconteceu? Afetou ela economicamente? Os países que tomaram as ações mais preventivas foram os países que menos sofreram economicamente. A alta de contágios na Europa fez a primeira-ministra alemã pedir para a população evitar deslocamentos e contatos sociais. Ela falou diretamente para os alemães. Os líderes dos 16 estados do país não chegaram a um consenso sobre mais restrições. O que a gente pode tirar de lição aqui para o Brasil do que está acontecendo na Europa, doutor? Estamos aí próximos do verão, as pessoas saindo, vida praticamente normal nas cidades. Ao mesmo tempo, de fato, o número de mortes tem caído, né, na média nacional. A gente pode enfrentar uma segunda onda mais à frente? A gente ainda nem saiu da primeira, não é? Porque a gente está imaginando que são 500 mortes por dia, em média. Menos do que o que estava 2 meses atrás? Mas ainda vamos imaginar 8 aviões da Chapecoense caindo diariamente. O problema é que as pessoas, infelizmente, não têm empatia por números. Tá? Às vezes a gente tem empatia por uma pessoa que vem a falecer próximo, mas nós não temos empatia por 500 mortes diárias. A lição é que a gente
aprenda a ser um pouco mais inteligente e aprenda veja o que aconteceu nesse primeiro pico. Não tem novo normal da 25 de março, um movimento muito parecido com o que a gente acompanhava nessas datas comemorativas e nas vésperas para as compras de presentes dos Dias das Crianças. Mesma coisa estava acontecendo na Itália, na Espanha, e aí tem as ações, nós estávamos falando, olha, as ações dos países que seguiram os conselhos científicos estão conseguindo ter menor prejuízo humano. Os países que não seguiram estão entrando em colapso. Nós não seguimos, procuramos sempre desculpas, sempre essa negação científica. Então entramos no primeiro pico. Chegamos a um número de fatalidades inadmissível mesmo. Agora que nós estamos caindo, é possível da gente entrar no segundo pico? Porque se as pessoas não colaborar, e claro, e se não tiver orientação conjunta, e a gente fala governo, mídia, ciência, a gente vai voltar para o segundo pico, isso não tenha dúvida mesmo. E aí a gente pode voltar ao início de tudo, que é manter distância, usar máscara, lavar as mãos, evitar os lugares com grandes aglomerações. Com isso, a gente consegue evitar, digamos, que aqui se repita o que a gente já está vendo, por exemplo, em alguns lugares da Europa, como aconteceu lá atrás, que a gente ficou vendo a Europa, não se preparou e acabou sofrendo igualmente. Exatamente. Essa é a questão, assim, vou falar uma coisa que é super básica, usar uma máscara. A gente tá vendo, a gente passa por vários lugares, as pessoas não usam máscara. Use um álcool gel, isso é coisa simples. Entende? Às vezes a gente tá próximo de outras pessoas conversando, mas não precisa estar tão próximo, ou simplesmente evitar. Às vezes, por exemplo, situações comigo, eu fico sem graça, chego, as pessoas se aproximam, eu tento conversar, mas ali eu já mantenho uma máscara, o álcool gel, falo ali um pouquinho, peço licença, porque a gente precisa ter esse cuidado. Não tem como a gente simplesmente achar que acabou. Entende? Nem na Europa e nem aqui, em nenhum lugar do mundo isso acabou ainda. Essa pandemia que, infelizmente, até o ano que vem nós vamos ter que lidar com ela. De formas diferentes, de forma mais branda, sim, de acordo com a situação. Por exemplo, nós estamos, como se falou, nós estamos tendo uma folga, entre aspas, na questão da saúde. Estamos, isso é ótimo, a gente pode dar uma assistência maior. A média móvel de mortes no país, na última semana ficou em 483 mortes, redução de 27% no intervalo de 2 semanas. Então a gente vai aliviando aos poucos, não simplesmente falar, já tem a vida ao normal. Porque dentro de 2 ou 3 semanas, a gente pode tomar um susto gigante. Entende? Então a gente tem que ter cuidado para que a gente não tome esse susto. E de repente o susto pode ser algo incontrolável novamente, como nós tivemos. Dr. Gustavo Cabral, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho pro senhor. Obrigada, Gustavo. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, meu querido. Abraço para vocês todos aí, tá? Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.